tristeza, em alegria. Isso é a Olá, estamos iniciando mais um programa Espiritismo e Educação. Seja bem-vindo, seja bem-vinda sob as bênçãos do nosso Mestre Jesus. O Espiritismo e Educação é um programa que vai ao ar toda segunda-feira, às 8h30 da noite, com a participação, o comando, a interação minha, Marcos Demário, e também do nosso Ronaldo Gomes. E por falar nele, vamos passar a palavra ao Ronaldo para a sua saudação. Todos, que Jesus os abençoe. Gratidão mais uma vez por estarmos aqui, Marcos Tavares. Estamos aí juntos para darmos continuidade ao tema que deixamos para dar o prosseguimento no dia de hoje. Muita paz. Muito bem. Ronaldo, então, já adiantou. Nós vamos hoje dar continuidade ao tema que estávamos abordando, ou fizemos as primeiras abordagens na semana passada. E você pode participar do nosso programa, você pode enviar seu comentário, seu boa noite, fazer uma pergunta. Estão aí os canais de comunicação para que você possa, então, entrar diretamente conosco. E o tema de hoje é a parte 2 de Educação e Gestação, Celeste Parceria. E nós iniciamos na semana passada o acompanhamento do texto do Espírito Camilo, através da psicografia de José Raul Teixeira, que está no livro Desafios da Educação. E exatamente dentro desse item em que ele fala da educação e da gestação e da celeste parceria, que é esse processo da reencarnação. E nós vamos, então, continuar, porque não tivemos tempo de abordar todas as colocações do Espírito Camilo, que, aliás, é um espírito muito voltado à educação. E tem vários livros publicados através do Raul Teixeira, em que ele aborda essa temática tão importante para a humanidade. Muito bem. Ronaldo, então, passo a bola para você, para que você, então, dê o pontapé inicial e vamos, então, começar. Seu áudio. Tá ouvindo? Isso, ok. Ok, então vamos lá. Eu vou iniciar no primeiro parágrafo do texto. Vamos tá? lá. Porque é importante voltarmos, e como pedagogo a gente está sempre repetindo, que o repetir é bom porque fixa o aprendizado. Então vamos lá. Dos mais belos momentos da vida planetária, destaca-se aquele em que se une um casal, a fim de permitir o retorno à carne de outro filho de Deus. Por que eu gostaria, Marcos, de iniciar ou reiniciar através do primeiro parágrafo? Para que possamos compreender e dar uma visão do que nós já discutimos. Então, esse primeiro parágrafo, ele engloba todos os assuntos que nós já falamos. Da importância da família, o carinho do pai e da mãe, a mãe que está na gestação, enfim, todos os aspectos da importância do espírito que está reencarnando, esse ser que vai se completar assim que ele nasce, a partir dos 7 anos, mas que o início da concepção já é uma vida que está ali dando todo o seu princípio de vida, mas alguns pontos desse primeiro parágrafo, parece que não, mas são palavras importantes. Vamos lá. Dos mais belos momentos da vida planetária, Marcos. Já parou para pensarmos nisso? O que ele quis dizer da vida planetária? Porque ele vai falar que a fim de permanecer o retorno, de permitir, perdão, o retorno à carne de outro filho de Deus, que, aliás, você
já fez essa abordagem como filho de Deus, que somos todos nós. Mas a vida planetária, o que está intrínseco aí, ou sutilmente o Espírito está querendo falar? Bom, é a manutenção da própria humanidade, porque o processo da gestação é que permite a reencarnação, o retorno dos espíritos aqui à vida material. Sem a concepção e a gestação, nós não temos esse retorno, fica impossível a reencarnação. Por isso que ele logo coloca que é um dos, não é? É dos mais belos momentos da vida planetária, porque isso é lindo, maravilhoso, profundo, o de você estar gerando um corpo que servirá de habitação a esse espírito que retorna e que envergará a túnica de ser seu filho, de ser sua filha. E isso é sublime porque isso mexe com as estruturas íntimas, tanto dos pais quanto do espírito reencarnante, e exige de nós o amor, esse sentimento que aflora, porque você não sabe quem está vindo, você não sabe quais são as ligações que você tem com ele em relação às vidas passadas, mas você vai recebê-lo com todo o amor. E nós percebemos isso não apenas entre nós, seres humanos, mas também entre quase todas as espécies animais, né? Porque é um momento quando também a fêmea recebe os seus filhotes, o quanto ela cuida deles, limpa, amamenta, ensina, até que eles consigam já ter a vida própria, quando ela simplesmente os liberta. Mas isso existe também no mundo animal. E, é claro, é muito mais profundo, mais aguçado na vida humana. Então, realmente, concepção e gestação e nascimento, reencarnação, é realmente uma das coisas mais sublimes da vida humana e, portanto, da vida planetária. Perfeito, mas você tocou no ponto aí que eu gostaria de abrir um parênteses rápido, uma explicação rápida. E os animais têm alma, têm espírito? Afinal de contas, essa discussão que a doutrina tem lá no Livro dos Espíritos. E aí, o que você me diz, então? Os animais, neste exato momento, aqui na Terra, eles são um princípio inteligente em desenvolvimento, como nós já fomos. Todos nós somos criados como princípio inteligente para irmos desenvolvendo. Algumas espécies animais já têm um desenvolvimento maior do que as outras no campo emocional e nos instintos. Algumas conseguem, inclusive, receber as instruções de nós, os seres humanos. Então, são nossos irmãos em evolução. Mas, tecnicamente falando, eles não têm uma alma como nós entendemos a alma. Então, isso pertence a nós, seres humanos, porque já chegamos nesse estado de consciência, livre-arbítrio, e podemos assumir as responsabilidades. Perfeito. E isso não compete ainda aos animais. Perfeito. Eu estou tocando nesse ponto porque os espíritos falam muito dos instintos. E por que nós perdemos o instinto, Marcos? Os animais, nesse princípio inteligente, eles usam muito o instinto, que, aliás, é uma coisa belíssima. Eu não vou dizer que nós perdemos, ou nós simplesmente deixamos guardado em um lugar e nos reservamos a usar mais a inteligência que temos e deixamos o instinto de lado, porque o instinto não é uma coisa ruim, muito pelo contrário. É um instinto de preservação, de proteção, que ele faz, como você colocou aí, com o seu o animal que está ali dando a gestação do seu filhote, ela tem todo um carinho, e cada animal tem a sua especificidade. Mas vamos lá, e esse instinto? O que leva a essa perda de instinto? Eu tô sendo um pouco, eu sei que eu te coloco às vezes numa berlinda, mas é providencial. Eu falo perder porque eu sei que a gente não perde, mas há momentos que parece que nós perdemos o instinto. Uhum. O que você me diz? Na verdade, o instinto, nós nunca perdemos, isso é verdade. O instinto é natural e ele nos pertence. É claro que ele vai sendo sublimado pela inteligência.
Agora, os espíritos superiores nos dizem lá, em O Livro dos Espíritos, né, que se nós nos dirigíssemos mais pelo instinto, nos daríamos melhor aqui na vida humana. Porque a inteligência muitas vezes nos engana, porque a inteligência nos leva, muitas vezes, ao orgulho. E o orgulho é muito ruim. E aí você não enxerga, você não pensa como deveria efetivamente enxergar e pensar. Então, nós precisamos aprender a também utilizar o instinto, não deixar ele apenas no modo automático. Você falou, por exemplo, do instinto de conservação, de proteção. Eles são automáticos, mas nós deveríamos dar mais sentido ao instinto, perceber, às vezes, melhor. É aquela história, Ronaldo, quando você está assim, bom, eu tenho que sair, né? Porque eu tenho que fazer isso ou aquilo. Tá. E aí há algo interno em você que normalmente nós não conseguimos definir, algo interno em você diz, por exemplo, para não sair. Ah, mas isso é preguiça. Isso, não. Você está pronto, você já se esquematizou, você se planejou, mas você está com uma coisa que está dizendo para você não sair. É o nosso instinto. Porque o instinto também é ligado às nossas percepções e também a sentir a ação dos espíritos sobre nós. Mas você, não tem nada a ver, eu tenho que sair, e pronto, acabou, e não sei o quê, e você sabe que você vai lá resolver. E aí acontece isso, acontece aquilo, e não sei o quê. E quando você volta para casa, horas depois, você diz, olha, eu não devia ter ido hoje, sabe? Não devia ter ido. Olha, foi a minha pior opção. Mas o instinto lhe avisou, o instinto lhe avisou para não ir, mas você foi teimoso. Então, por isso que os espíritos dizem, o instinto não é mau, ele não é ruim. O instinto é uma coisa boa, só que nós precisamos prestar mais atenção nele, para equilibrar esse uso da inteligência. Muito bem, Marcos. Olha como o assunto é vasto. Nós puxamos vários assuntos aqui e parabenizo você, né, porque você é amigo de longo tempo, não por ser logo objetivo, realmente, nas respostas, porque é o que devemos fazer, realmente, senão ficamos embolando, enrolando e não adianta nada. E daí vem mais uma berlinda para você, porque lá no 8º parágrafo, que eu vou dar aquele salto, porque nós já comentamos muito, lá no 8º parágrafo, ok? A mulher aí é convertida numa bateria captadora dessas energias e numa antena capaz de filtrar o que vai sendo destilado à sua volta pela mente do futuro filho. Vamos lá. Então, a mãe ali, naquele momento, ela, de tudo que nós já conversamos anteriormente, você já deu uma visão aí, ela acaba filtrando até certo ponto. Eu estou enganado. Porque nós já conversamos aqui que todo o carinho, energias positivas que nós passamos para a mãe, para o feto, aquele ser que ainda está se iniciando ali, conversando com aquele espírito, ele está naquela receptividade. Mas o que ele quis dizer ali, eu queria que você explicasse um pouco, filtrar o que vai sendo destilado à sua volta pela mente do futuro filho. Então ela pode, até certo ponto, bloquear certas energias negativas para aquele ser e até ajudar no seu desenvolvimento. Vamos dizer assim, a mãe, por alguma coisa externa, algum problema externo, ela filtra, ela sabe que está surgindo alguma coisa, mas apesar de tudo, ela consegue se manter no equilíbrio, num ponto de equilíbrio. O que não é fácil. O que não é fácil. Para que não venha a transgredir, a ferir emocionalmente o sentimento dela, porque ela está intimamente ligada àquele ser. Não tem como nós fugirmos desses laços. Isso é claro. Ela é que está na gestação. Está ali gerindo um ser que está com ela. Olha que interessante. Então, existe um sentimento uno ali, que ela não sabe o ser que vem e começa a sentir também algumas repulsas, ou até de felicidade. Estou colocando de todos os lados. Então, a mãe, como ele diz aqui, ele filtra, ela consegue filtrar esse aspecto também dentro da zona de equilíbrio. Muito bem. O processo de gestação, ele é um processo de mão dupla. Ao mesmo tempo que a mãe, com as suas energias,
suas vibrações, afeta o espírito reencarnante. O espírito reencarnante, mais consciente ou menos consciente dentro desse processo, afeta com as suas vibrações e com as suas energias a mãe. Tá? E esse processo, na verdade, inicia até antes da concepção, que é o que o Camilo explica aqui no seu texto através do Raul Teixeira. Ou seja, a partir do momento que o projeto reencarnatório é fechado no mundo espiritual, o espírito que vai reencarnar, ele começa mentalmente a fazer uma ligação, primeiramente com a mãe, na sequência com o pai. E com a mãe, porque a mãe é primordial nesse processo. E ela começa, então, a receber essa influência, que é mental e é também fluídica desse espírito que vai reencarnar. Se esse espírito for bastante consciencioso, se ele tiver um grau de evolução espiritual já um pouco maior, ele será consciente nesse processo dessa influência até bem perto do nascimento. Se não, se ele não tiver esse nível de consciência, ele será assessorado por determinados benfeitores ou amigos espirituais que farão isso, né, por ele. Então, a mãe começa a receber toda essa influência até que vem a gravidez. E a gravidez não é uma coisa fortuita. Aliás, né, Ronaldo, a nossa ciência não sabe explicar até hoje por que é aquele espermatozoide específico que fecunda o óvulo, e não os outros. Eles fazem aquela famosa corrida, mas só um vai fecundar. Bem, o Espiritismo tem a explicação. É justamente essa influência mental, fluídica e magnética que o espírito reencarnante traz para a mãe. Então, ele mesmo, magneticamente, ele vai puxar o espermatozoide necessário para formar o seu novo corpo, porque existe um mapeamento reencarnatório espiritual para a formação desse corpo. Então, você tem as injunções genéticas hereditárias orgânicas, mas tem a genética espiritual que entra aí. Bom, então, a mãe precisa tomar cuidado, você abordou bem, em toda essa questão. Por quê? Porque na medida em que a gestação avança, o espírito reencarnante começa paulatinamente a entrar num estado de perturbação espiritual. E ele fica mais sujeito às vibrações, às energias da mãe. Cada vez ele fica mais sujeito. Então, por isso que se recomenda muito que a gestante saiba meditar, descansar, orar, fazer o evangelho no lar, conversar muito com esse espírito que está aí nesse processo, para que ele, então, receba sempre boas energias. Isso é muito importante. Então, vamos imaginar aqui, né? Esse espírito está nesse processo, o corpo já está lá em formação dentro da mãe, e aí a mãe fica lá como maldita hora que eu fui engravidar, porque essa situação assim assada, porque isso, mas eu tenho passado mal demais, que não sei o quê. Nossa vida, gravidez gravidez é um horror, eu não tenho sossego, é vômito, é isso. E ela começa com esse tipo de pensamento, atinge o espírito. Não é uma questão apenas orgânica, é também emocional, é psíquica dentro desse processo. Você colocou muito bem. Muitas vezes não é fácil. Claro que não é, porque nós não sabemos quais são as injunções, as ligações espirituais entre um e outro. Mas a mãe tem que fazer um grande esforço para receber com amor esse espírito e, durante os meses da gravidez, tentar justamente colocá-lo dentro, vou chamar aqui de uma redoma psíquica de amor, fluídica, para que ele possa realmente cumprir esse período dos 9 meses de gravidez e reencarnar sem maiores problemas, Perfeito. obedecendo, então, o planejamento reencarnatório. Perfeito. Agora vou te colocar em mais uma berlinda. Opa! Vamos lá. Porque ele
continua aqui dando. Você já até se antecipou que ele fala aqui realmente, já nos próximos parágrafos, ele fala a simples presença do Espírito, que involuntariamente impõe sua influência sobre tudo, envolvendo o ambiente onde renascerá, estabelece a formação de um campo próprio. Aí ele vai divagando porque chamaria de um campo psíquico, você já colocou. Falou também aqui ao ser, no próximo parágrafo, derramados no íntimo da mulher os trilhões de espermatozoides. No entretanto, a importância corrida sobre a esteira cilada da tuba é esse magnetismo da entidade, ou seja, essa ligação que ele vai escolher esses trilhões, que vai se assemelhar muito mais ligado a esse processo de reencarnação que ele precisa passar. Então, aquele gameta, aquele espermatozoide, enfim, todo o DNA que está ali em ambos é que vão fazer essa ligação. É o que se aproxima melhor para essa formação, ok? Mas vamos lá, você colocou um outro aspecto que nós colocamos aqui, que nós observamos aqui, é o aspecto justamente do externo e o interno, as influências externa e interna. Eu vou colocar aqui como exemplo para todas as mulheres e mães, a mãe de Jesus, Marcos. Mas que isso, Ronaldo? Logo a mãe de Jesus? Sim, a mãe de Jesus, sim. Você sabe por quê? Não foi fácil a gestação de Maria. Já no primeiro momento da concepção, que José praticamente quase renegou e ele acabou sonhando que o Espírito aparece em sonho para que não fizesse isso, renegasse a mulher, ainda mais naquela época. E ela deve ter sofrido horrores. Já pensou? Como vou ficar sem um homem? Sem José? José, não faça isso, vai lá, fica com ela é tal, né? Houve todo aquele contexto histórico. E sabendo de tudo, José teve o sonho, e ela passa por momentos difíceis até o nascimento, Marcos, que não foram fáceis. Será que eu estou dando um exemplo errado? E aí? Olha como é que ela teve que filtrar tantas emoções contrárias, até com decapitações de crianças que foram mandadas pelo Herodes, se não me engano, decapitar as crianças até 2 anos de idade, sair de uma cidade a outra. Nós não estamos saindo de uma cidade a outra de ônibus, de carro, veículo confortável. Vamos colocar-se de avião, não, de helicóptero, não. Vamos reportarmos a época para percebermos o quanto olha, eu vou dizer, não tem como mensurar o sofrimento de Maria na gestação de Jesus. Ou eu estou enganado? O exemplo de Maria é muito importante, né? A nossa mãe de Jesus. Porque, primeiro, é que houve o anúncio celestial dessa gravidez. Esse anúncio celestial é muito importante nós abordarmos, porque hoje em dia o sexo está tão banalizado que a concepção e a gravidez também ficaram banalizadas. As pessoas engravidam e vai ter filho, como se fosse uma coisa qualquer, como se você comprasse no supermercado. E não é isso. A concepção e gestação é algo sublime. E no caso de Maria, ela recebeu a notícia que ela teria como filho, ela era a escolhida para receber o Messias, o enviado direto de Deus. Havia, claro, na época, essa questão de que a mulher só poderia engravidar depois que a cerimônia de casamento tivesse realmente sido feita, a festa, aquela coisa toda. Quando ela recebe a notícia, ela não estava oficialmente casada com José. Embora a narrativa que nós encontramos lá no Evangelho não é uma narrativa exatamente histórica, mas na sequência, né, os dois ali, vai acontecer realmente a perseguição. Porque Herodes ficou sabendo, né, de que possivelmente o Messias já havia nascido. Houve aquela história dos 3 reis magos
que não eram, na verdade, magos e não eram reis, mas não estamos aqui para discutir isso, né? Mas era era uma simbologia. Tá? Então, ele pensou assim, bom, fazendo os cálculos indicavam que se o Messias já tivesse nascido, ele teria, no máximo, 2 anos de idade, seria o máximo. Como era Jesus, o casal foi avisado da situação e foi solicitado que eles viajassem para o Egito e lá ficassem. E foi o que eles fizeram. E não foi uma viagem nada fácil, porque quem conhece hoje a Palestina, basta olhar aí o mapa, né? Abre o Google Maps e dá uma olhada e vê lá, né? Israel, a Palestina, e olha lá para o Egito. Vai ver que tem que atravessar o deserto. Não tem uma estrada lá bonita, asfaltada. Talvez hoje até tenha, né? Mas na época não tinha nada disso. Se fazia essa viagem a pé, normalmente a pé, ou quando, no máximo, se a família tivesse alguns recursos financeiros, poderia fazer utilizando um jumento, por exemplo. E a narrativa diz que foi assim. Foi uma viagem de extremo sacrifício. E ela, em plena gestação, para poder realmente depois ter o filho. Então, é uma história que impressiona. Quer dizer, você vê o casal com o filho que nasceu numa estrebaria, né, que já estava sendo perseguido, ficar todo um tempo lá no Egito, aguardar o anúncio celestial novamente, para finalmente poder retornar para a Palestina e para a cidade de origem Tensão dele. 24 horas. Então, a história de Maria e José e Jesus criança, ela é muito importante, primeiro porque mostra a sublimidade da reencarnação. Você está recebendo um filho de Deus. Então, não é uma coisa qualquer, que gravidez não pode ser vista como um acidente. Acidente de percurso da minha existência. Nós estamos muito terra a terra. E nós precisamos sublimar essa questão de realmente ter filhos, o que isso representa. E a luz da reencarnação nos leva a uma responsabilidade muito maior ao sabermos que os nossos filhos serão aqueles mesmos espíritos com os quais nós estamos construindo a nossa evolução. Viemos juntos já de encarnações passadas e que Deus agora está confiando a nós, seja para fazer a reparação de coisas do passado, passar por provas junto, seja para cumprir essa missão educacional junto a esses espíritos. Então, nós temos que olhar concepção, gestação, nascimento, o processo completo da reencarnação com olhos celestiais, para percebermos que é um processo sublime, ele não é simplesmente um processo orgânico, material, biológico. Acima de tudo, é um processo espiritual. Bom, você falou tudo aí. Falou a palavra-chave, Filho de Deus. Aliás, o texto coloca que todos nós somos filho de Deus. E segundo, você colocou também que devemos sublimar essa gestação. Nós somos pais, somos mães. Eu já sou avô e você também já é avô. Olha que sentimento bacana. Dando prosseguimento aos seres, aos filhos de Deus que precisam reencarnar. Porque não é fácil a reencarnação. Eu gostaria que você também colocasse isso, Marco, porque muita gente acha, no movimento espírita e espíritas já antigos, que a reencarnação é uma coisa muito fácil. Pelo contrário, eu digo que o desencarnar é que é o mais fácil. Agora, o reencarnar não é nada fácil. Poderia nos dar uma palavrinha sobre isso, já que estamos falando justamente desse nascer de novo? Pois é. É importante falarmos sobre isso realmente. Reencarnar é um processo, e é um processo delicado. E nós vamos ter uma ideia bem exata desse processo se nos dedicarmos à leitura do livro Missionários da Luz, do Espírito André Luiz, através do Chico Xavier,
lá no capítulo onde ele fala da reencarnação do Segismundo. E o próprio André Luiz, um ex-médico aqui na Terra, ele ficou atônito, abismado, super impressionado. Primeiro, eu descobri que lá na colônia Nosso Lar há um tal de departamento de reencarnação e que ele pôde conhecer esse departamento de reencarnação, seguindo lá o instrutor espiritual Alexandre. E quando ele chega lá, ele vê que era uma equipe composta de biólogos, médicos, geneticistas, etc. Então, eram espíritos que aqui na Terra e no mundo espiritual eram especializados em toda essa área. E ele viu, então, aparelhos, mesas de trabalho, e tudo cheio de mapas. E ele, mas para que servem esses mapas? Que serve? Só é o mapa de cada um que vai reencarnar. São vários mapas. Por quê? Tem que se estudar o passado desse espírito, ó. Tem que se estudar, tá, o passado e o presente dos pais, ou seja, todos que são ligados a ele, as necessidades evolutivas desse espírito, que provas e expiações ele precisa passar nessa próxima encarnação, qual é o nível de consciência dele, então até que ponto ele pode participar diretamente desse processo. Os futuros pais são chamados de volta aqui durante o sono para poderem participar do processo também. E depois que tudo está relativamente estabelecido, todo esse mapeamento, inclusive de como vai ser o corpo, quais são as sequelas desse corpo, etc., etc., tudo vai para uma esfera espiritual superior. Nós aqui não decidimos, ou seja, nós não batemos o martelo. Nós fazemos todo o planejamento reencarnatório e depois que está tudo acordado, tudo pronto, o mapeamento vai para espíritos superiores. E esses vão analisar tudo e, obviamente, vão ver coisas que nós provavelmente não vimos, né? E eles é que vão dar o ok ou vão sugerir alterações de acordo com as necessidades de um e de outro, até que finalmente tudo esteja pronto. Bom, agora é só reencarnar, certo? Não. Não, por quê? Porque o espírito reencarnante, neste momento, candidato a reencarnar, agora ele precisa passar por todo um processo, que é um processo magnético, para que ele comece a jogar a sua memória para o inconsciente e comece a preparar a sua memória para a nova personalidade. E há também a questão do perispírito, porque hoje ele é um adulto, não é? Está aqui na nossa frente, é o fulano, é o Segismundo, ele vai reencarnar, certo? Mas tem que reencarnar como bebê, tem que passar pelo período infantil. Portanto, agora vai ter todo um processo especialíssimo que o André Luiz chama de restringimento do perispírito, porque o perispírito é que vai moldar o novo organismo biológico no útero da mãe. Então, aquele adulto, ele começa a deixar de ser adulto, por isso ele entra no período de perturbação, para se tornar criança. É isso que vai acontecer. E antes do nascimento, já até antes da concepção, ele, na forma de bebê, ele vai ser entregue à futura mãe, que já começa a cuidar dele pelo lado espiritual. Então, Ronaldo, você teve razão em colocar que reencarnar não é uma coisa simples. Não. Claro que Deus é perfeito e a lei divina nos antecede em muito, porque sabe que nós somos acidentais, nós somos imprevidentes. Então, quando começarmos a ter consciência de todo esse processo para reencarnar, acredito que nós vamos levar com mais seriedade essa questão de ter filhos,
né, a gravidez e assim por diante. Perfeito, mas eu coloquei isso porque há uma grande discussão do reencarnar, que muitos levam tempo para reencarnar, e realmente levam tempo, mas outros podem levar pouco tempo. É possível. Mas isso já está planejado anteriormente. Uhum. É isso que as pessoas não entendem. Já existe um planejamento para aquele espírito, que ele irá desencarnar, e logo após a necessidade de reencarnar mais uma vez. Mas são planejamentos elaborados há muito tempo, não é num piscar de olhos que as coisas acontecem. É isso que nós devemos deixar. Bom, se não é assim, isso é assim, então nós temos um outro aspecto, porque tudo isso envolve sentimentos, tudo isso envolve ações, conduta, desequilíbrios, equilíbrios. E aí, Marcos, o que você me diz? Porque nós falamos aqui, ele fala aqui na parte psíquica. Aí ele já está lá na página 67, se você for lá, no fim, já na parte do meio, e diz assim, num corpo fisicamente são ou deficiente, o espírito encontra o melhor veículo para dar conta da sua provação, ou expiação, né? Ou da sua expiação, ou de ambas. Porque você falou da complexidade, mas agora nós vamos tocar agora nesse aspecto familiar, não familiar. Qual é o espírito que vai estar ali ligado a ele, o anjo guardião, para dar o prosseguimento, dar aquela força a ele no período que ele tem que passar. Então, temos aí emoções, que são várias, que está ligado àquela família, por vários motivos. Pode ser por um motivo que você já colocou na outra transmissão nossa, no outro programa, que às vezes não tem ligação nenhuma, mas o espírito pede porque aquela família tem muito amor, tem muito carinho, muito equilíbrio, e ele precisa de uma família mais equilibrada. Então esse vínculo para ele vai ajudar também. Mas mesmo assim tem sentimentos, tem emoções, tem N situações sendo envolvidas. Porque ele diz ali mais adiante, libertando-se aos poucos dos grilhões da ignorância e do erro, sempre mais se alcandorando na busca de altos céus. Olha o processo. Um processo lento, gradativo, de conscientização. Marcos, é muito profundo. O que você me diz sobre esse aspecto também? Aí agora nós entramos na área sentimento. E a área sentimento é importantíssima em todos os aspectos, em todas as circunstâncias, em todas as questões. Mas aqui ela se reveste de uma profundidade sui generis, né? Única. Essa que é a verdade. Porque nós vivemos aqui na Terra, ainda mais agora que nós estamos nesse mundo tecnológico, de muita competição, tantas coisas, nós vivemos, às vezes, meio que no modo automático. Mas isso é perigosíssimo, porque nós não somos seres automáticos, nós não somos robôs, nós não somos inteligência artificial programada. Não, nós somos individualidades pensantes, individualidades dotadas de consciência e que utilizam o livre-arbítrio e, portanto, são responsáveis pelas decisões que tomam, pelos atos, pelos pensamentos. Um robô com inteligência artificial não pode ir a julgamento, porque ele age conforme a sua programação. Nada mais do que isso. Mas nós não. Entretanto, Jesus nos disse que o nosso falar tem que ser sim, sim e não, não. Porque nós vamos responder perante a lei divina. E aí, então, o Camilo, aqui no seu texto, através do Raul Teixeira, ele está aqui também nos lembrando, primeiro, isso nós aprendemos lá no Livro dos Espíritos, nós não sabemos quem está chegando. Então, nós não temos ideia. Normalmente, não sabemos. Ou seja, quem é esse filho? Não sabemos. Não temos ideia. Pode ser um desafeto nosso? Pode. Pode ser um grande amigo? Pode.
pode ser um espírito necessitado de uma grande provação, e nós também vamos participar disso, porque também é a nossa necessidade. Sim. Pode ser um espírito que venha com um organismo físico com deficiência, então é a sua expiação e a nossa aprovação? Pode. Ou seja, nós temos um leque grande, na verdade, em relação a ele. Agora, passar pelo período da infância, nascer o bebê, a lei divina, que é perfeita, criou isso para que o papai e a mamãe, independente de quem seja esse espírito, agora filho, ele seja amado. E para que as nossas fibras íntimas na alma possam se sensibilizar. Vou contar aqui então, vou ter o depoimento pessoal aqui. Você já falou aí que, né, você é avô, eu também sou avô. E aí, visitando lá o meu neto, né? Aí lá comigo, lá, e fala assim: vovô, me pega, me pega. Tá bom, vou sair correndo atrás de você, vai. Ele é uma ligeireza só, né? Quase voa, né? Aí eu que já passei dos tantos anos, tá? E mais alguns, né? Aí já não dá tanto. Mas lá na casa da minha filha, né? Dá, né, para entrar para cá, entrar lá pela área, né? E aí eu ficava brincando com ele, enganava, né? Aí ele pensava que eu já tinha disparado atrás dele e, na verdade, eu dava a volta para pegá-lo lá na outra porta, né? E ele começou a se divertir com essa situação. Quem é ele? Eu não sei. Não sei que espírito é esse. Não sei que ligação ele tem nem com a minha filha, com o meu genro, e nem comigo. Certo? Mas é o meu neto que me chama de vovô. Olha, você não vai conseguir se sensibilizar? Claro que vai. Tá? É uma necessidade nossa, porque nós não podemos ser apenas... Olha só, a temperatura da água para dar o banho tem que ser a X graus, então lá vai você medir. A mamadeira tem que fazer assim, a esterilização, tá? Então, mas se você ficar só nisso, você está no modo automático. Mas ele precisa de carinho, ele precisa de afeto, precisa de colo, de palavras amigas. Ele cresce, precisa que você participe da vida dele. Né? Que você está cansado, mas ele é a sua prioridade, meu velho. Eu lembro que os meus filhos eram pequenos, eu chegava em casa, tá, aquela coisa, aí vinham lá, queriam se pendurar em mim, aí eu carregava os dois, né? Tem um casal, carregava os dois para a cama e começávamos a rolar pela cama, um passando por cima do outro. E, claro, eu tomava o maior cuidado com eles. Né? E, claro, que a cama ficava uma bagunça só. E a minha esposa reclamava, né? Vocês estão bagunçando toda a cama. Mas cama você arruma depois. Você repõe o lençol. A cama você arruma. Mas este momento é ímpar. Porque eles vão crescer e nós não poderemos mais rolar na cama. Então, é agora que se faz. É filho. E eu preciso realmente amá-los e eles sentirem que são, de fato, amados. Então, trabalhar o próprio sentimento é da máxima importância. Claro, nós espíritas temos essa visão do passado, quem é o espírito e tal, mas nesse momento esquece. Porque o mais importante não é ficar questionando quem ele é. O que será que eu fiz com ele no passado ou ele fez comigo lá no passado? Hoje é o hoje. O passado ficou lá atrás. Perfeito. Temos que nos construir no hoje. Perfeito. Para um futuro cada vez mais feliz. Perfeito. E se você tiver que passar por toda uma provação diante dele, lembremos que o acaso não existe. Tudo Perfeito. É justo. Perfeito. Tudo vem pelo planejamento divino e Deus sabe das nossas necessidades e das necessidades dele. Perfeito. Então, você está respondendo sutilmente a última pergunta. Prometo que é a última, para que nós possamos dar continuidade. Na questão 370 do Livro dos Espíritos, te peguei, pensou que eu não ia usar o Livro dos Espíritos? Pois é, eu estava aqui esperando, será? Pergunta 370. Vamos lá. Você pode ler para nós, Marcos?
Ok, estou abrindo aqui. Isso. 370. Opa, cheguei nela. Pronto. Vamos lá, 370. Pergunta Allan Kardec. Pode-se induzir da influência dos órgãos uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e das faculdades morais e intelectuais? Responderam os espíritos. Não confundais o efeito com a causa. O espírito tem sempre as faculdades que lhe são próprias. Assim, não são os órgãos que lhe dão as faculdades, mas as faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Poderia nos explicar isso em 1 minuto, por favor? Porque a outra pergunta vai dar o fechamento onde eu quero chegar com isso. Bem, isso é muito fácil de entender, né? Tudo pertence ao espírito. O corpo é apenas instrumento do espírito. Portanto, as faculdades, né, o potencial, a inteligência, etc., não estão no cérebro ou no coração, seja lá onde for. Estão no espírito, porque este corpo aqui é instrumento do espírito. É isso. Tá bom. Então vamos para A, que ele Vamos dá lá. continuidade aí, 370A. Vamos lá. De acordo com isso, né, com a resposta dada, a diversidade das aptidões entre os homens decorre unicamente do estado do espírito? E aí eles responderam: unicamente não é o termo exato. As qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado, constituem o princípio, mas é necessário ter em conta a influência da matéria, que entrava mais ou menos o exercício dessas faculdades. E aí, Marcos? Sim, porque nós precisamos do corpo, certo? Bom, se você vem com o corpo, mas esse corpo, que já ele em si já te dá limites, mas se você vem com algum tipo de deficiência, por exemplo, deficiência visual, auditiva, um defeito de algum órgão, um problema em algum órgão, enfim, claro que vai influenciar o espírito. Eu sou influenciado pelo corpo. Aquele dia, né, Ronaldo? Nós que já passamos aquela certa idade, né, que você... Ai, meu Deus, hoje minha coluna está me matando. Claro que isso influencia você, porque você se manter alegre, disposto, paciente, é uma dificuldade, porque você está com dor de coluna, então a coluna está me influenciando. E às vezes vem a enxaqueca, por exemplo. Quando você está com enxaqueca, se alguém chegar para você, ô Ronaldo, me vê isso daqui, me analise isso daqui, o que você vai dizer? Olha, você me desculpe, porque agora eu não tenho cabeça para isso. Eu não consigo. Só de fixar os olhos para ler, começa a doer mais ainda, começa a latejar. Perfeito. Então, é a influência dos órgãos sobre a manifestação do espírito. Ou vice-versa, porque pode ser uma coisa que eu espiritualmente estou somatizando por alguma razão, espiritualmente. Por que eu estou colocando essa pergunta? Porque todas as faculdades pertencem ao espírito. As emoções e o sentimento pertencem ao espírito. E aí, finalizando aqui, no último parágrafo, porque ele diz aqui, a gestação dessa maneira é um processo de celeste elaboração de parceria tríplice. Olha que interessante. O Pai Criador envia os seus espíritos, enquanto os genitores lhes preparam as vestes biológicas próprias, a sua vilegiatura pelos campos, vales e montanhas da existência planetária. Numa palavra, desenvolver todas as faculdades do espírito no mais sublime sentimento chamado amor. Mais uma vez, ou eu estou enganado, Marcos? É isso aí mesmo, Ronaldo. É isso aí. Então, olha só. Deus, o Pai Celestial, encaminha os seus espíritos, os seus filhos, para nós nessa atual encarnação. Qual é o nosso papel? O primeiro
de providenciar um corpo biológico. Porque nós não criamos os espíritos, eles são criação de Deus. Mas formamos o corpo biológico que esse espírito precisa e vai utilizar aqui. Bem, mas por que ele vem? Ele vem para dar continuidade ao seu processo de evolução, para desenvolver todas as suas faculdades, as intelectuais e as morais. Mas isso não pode ser feito sem sentimento. Por isso que nós, com a doutrina espírita, entendemos que Deus, acima de tudo, é amor. E é o amor que vibra em todo o universo. E, portanto, é o amor que precisa vibrar aí durante a gestação e o nascimento dessa criança, que é esse espírito, né, que Deus envia para que cuidemos dele. Aliás, cuidemos não, para que o eduquemos, para que o orientemos, para darmos a ele bons exemplos e ligá-lo ou religá-lo a Deus, nosso Pai. Então, a reencarnação é uma bênção divina e é levada muito a sério pelos espíritos. Aí alguém vai pensar assim e vai dizer para mim: ô Marcos, fala sério, né? Porque estar aqui nesse mundo terreno, olha, eu vou te contar, hein? Deve ser a pior coisa que existe em todo o universo. Não, porque tem mundos ainda primitivos, ainda mais inferiores do que o planeta Terra. Mas acontece que a nossa percepção aqui, ela fica prejudicada pela matéria. E nós não olhamos o lado espiritual. Mas eu, espírita, eu não posso esquecer disso. O pior que possa ser a minha vida, por mais problemas que eu posso ter aqui na minha existência, mas eu sou o espírito. E esta existência é apenas uma passagem. Eu vou retornar ao mundo espiritual. E se a minha vida é cheia de problemas, é pelo que eu tenho que passar. E muitas vezes por culpa minha. Porque o Emmanuel, por exemplo, através do Chico Xavier, é muito claro quanto a isso, né? Nós somos o que pensamos. Nós temos o que merecemos. Nada mais do que isso. Tá? É simplesmente assim. Aí que nem você tem um terreno, tem um terreninho lá, e você está passando fome, alguém passa por você, então, eu tenho aqui umas sementes, vou dar para você aqui, tá? Toma, é o que eu tenho. Estou passando fome. Ao invés de me dar um pão, um copo de leite, dá sementes. O que eu vou fazer com semente? Eu não posso comer semente. Sim, mas você não tem um pedaço de terra aí, na sua frente? Essas sementes, se você... Bem lembrado. Elas poderão te dar um alimento. Tem uma história contada pelo espírito Hilário Silva, através do Chico Xavier, que é mais ou menos isso, que retrata bem isso, né? Que era uma pessoa muito pobre, mas estava na miséria absoluta. E aí ele lá numa comunidade, ele não tinha nem onde morar, nada. Aí ele viu uma casa, né, sob palafita, e ele se enfiou debaixo da casa, para pelo menos ter um teto, né? Fazer o quê? E ele já estava quase desistindo de viver. Mas aí, de repente, alguém jogou para ele umas cascas de batata. Aí ele pegou aquelas cascas de batata, catou uma lata por ali, ele deu um jeito de conseguir fazer lá uma fogueira, conseguiu uma água e cozinhou as cascas de batata, tomou a sopa e comeu as cascas. Ok. No dia seguinte, lá está ele lá com o seu problema, e de repente, não é que joga as cascas de batata para ele de novo? E assim sucessivamente, todo dia, e ele não conseguia descobrir quem é que jogava as cascas de batata para ele, mas ele abençoava, né, aquelas cascas de batata. Tal. Bem, no barraco lá da palafita, morava também um outro miserável, né? E sempre que ele saía a pedir esmolas para poder se alimentar, as pessoas só davam para ele batatas. Aí ele chegava lá no casebre dele, descascava as batatas e jogava fora as cascas. As cascas caíam, né, pelos buracos lá do assoalho de madeira, e o outro catava. Mas esse que recebia as batatas chegou uma hora e disse assim: essa vida é uma miséria, eu não aguento mais isso, todo dia tem que comer batata, eu não sei o quê, eu vou sair daqui, eu vou me matar, eu não sei o que lá.
E ele pega e sai do barraco. Ele desce, né? Ele sai do barraco com esses pensamentos. Mas aí ele ouve um barulho debaixo do barraco dele. Ah, como é que é? Tem alguém morando embaixo do meu barraco? Quem é esse miserável que está aí? Vou expulsar. E ele entra para debaixo do barraco. Quando ele entra, ele vê o outro com a sopinha lá de casca de batata. O outro olha para ele assim, está servido? Eu fiz aqui uma sopa de casca de batata. Aliás, é isso que tem me sustentado. Eu estou vivo graças ao doador aí dessas cascas de batata, que eu ainda não sei quem é. Mas, olha, tem para nós dois, sem problema. Aí, quando ele vê isso, ele olha para o companheiro e diz assim, meu amigo, quem joga as cascas de batata todo dia sou eu. Mas não é que eu esteja dando para você, não. Eu jogo fora de raiva, porque eu estava reclamando que eu só ganho batata todo dia para alimentar. Meu amigo, sai daqui de baixo. A partir de hoje, você mora comigo lá no casebre, tá? E você não vai mais tomar sopa, não, de casca de batata. Agora você vai isso aí. comigo. Vamos lá. E aí eles agradecem a Deus e passam a viver juntos e se sustentando para tentar melhorar de vida. Que lição maravilhosa, né, Ronaldo? Olha quanto nós temos que agradecer a Deus e lembrar, ó, se você tiver resignação, calma, força de vontade, fé, você vai levar. E vai viver da melhor maneira possível, com aquilo que você consegue, e vai até ajudar o outro. Porque o nosso amigo aí descobriu que, sem querer, ele ajudava o outro com as cascas de batata. Ele estava fazendo a caridade. E aí a fraternidade, o amor, o sentimento falou mais alto, ele se sensibilizou com o quadro e levou o companheiro e agora amigo lá para cima do barraco. Né? E os dois passaram, então, a esmolar, a conseguir mais do que batatas, e assim vai a história. E é assim que nós temos que fazer, e é assim que nós temos que receber esse que está vindo, como filho, como filha. Ou seja, precisamos colocar o amor, precisamos nos sensibilizar para isso. Muito. É isso aí, Marco. Muito bem, muito bem. Temos muito. Olha, se fôssemos dividir esse texto aqui em mais, teríamos mais programas porque cada um. Mas tentamos aqui, para todos vocês, dar apenas uma ideia principal do que a espiritualidade, o que Papai do Céu sempre nos dá, que é através da reconstrução uns com os outros, de nós mesmos, através da lei da reencarnação, dessa oportunidade única de revivenciarmos. E como já dizia o nosso saudoso Gerson Simões, o que ele fala mesmo, Marcos? Nós não viemos aqui pagar nada, mas sim reparar. Reparar. Perfeitamente. Que Gerson Simões Monteiro, onde ele estiver, que Jesus o ilumine e guarde. É isso aí. Reparar. A reencarnação é uma reparação. É um resgate de nós mesmos. Resgatarmos as coisas, as oportunidades que deixamos para trás. E assim, devemos a gestação única, lembrando que é ímpar esse amor, esse carinho que o lar deve dar e transferir para a mulher que está em gestação. Muita paz, que Jesus os abençoe e gratidão, Marcos e Tavares, e todos vocês, pelo carinho e atenção de sempre. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso Espiritismo e Educação, que vai ao ar, vamos lembrar aqui, toda segunda-feira, 8h30 da noite, em transmissão pela web rádio Estação da Luz, através da internet. Então, no programa de hoje, nós terminamos a abordagem do texto do Espírito Camilo, texto esse psicografado por José Raul Teixeira, e que se encontra publicado no livro Desafios da Educação, texto que tem por título Celeste Parceria, onde o Espírito Camilo aborda essa questão importantíssima da gestação do ponto de vista espiritual. Semana que vem, teremos agora, então, outro tema, mas vamos continuar, porque falar de educação e de espiritismo, não é, Ronaldo? Isso aí é para todo o sempre, nós temos muitas abordagens a fazer. E você pode, então, participar, e se
não pôde participar diretamente aqui ao vivo, não se preocupe, basta acessar no YouTube o canal da Web Rádio Estação da Luz e você terá o vídeo deste programa e dos outros também, para que você possa assistir as nossas conversas sobre educação à luz da doutrina espírita. Um grande abraço a você, paz em seu coração, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe e até próxima segunda-feira, nosso próximo encontro.